CTA início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou um jogador que, após enfrentar duras críticas, se ergue como um dos grandes protagonistas da seleção brasileira em plena Copa do Mundo? Pois é, Vinícius Júnior não só silenciou os críticos ao se tornar vice-artilheiro da fase de grupos, como também está liderando a evolução da equipe sob a batuta de Carlo Ancelotti. Vamos entender como esse jovem talento se transformou em peça-chave para o Brasil e o que isso significa para o futuro da nossa seleção. Vinícius Júnior transformou a pressão em protagonismo na Copa do Mundo de 2026. Após longos períodos sob críticas por não conseguir reproduzir seu brilhante desempenho no futebol europeu com a seleção brasileira, o atacante finalmente deu a volta por cima, encerrando a fase de grupos como vice-artilheiro do torneio. Com 4 gols e uma assistência em apenas 3 jogos, ele se consolidou como a grande referência ofensiva do Brasil sob o comando de Carlo Ancelotti. O camisa 7 não apenas se destacou, mas também mostrou que a espera pela sua explosão na seleção havia chegado ao fim. Durante a fase de grupos, Vinícius brilhou em cada partida. Na estreia contra o Marrocos, ele foi o responsável por abrir o placar, e seguiu com uma performance decisiva diante do Haiti, onde marcou um gol e deu uma assistência. A cereja do bolo veio na vitória sobre a Escócia, onde anotou 2 gols e deixou claro que a responsabilidade ofensiva da equipe estava em suas mãos. Assumir essa responsabilidade foi fundamental para mim e para o grupo, declarou o atacante, ressaltando sua nova postura em campo. Essa nova fase não é apenas um reflexo do talento individual, mas também da sinergia com seus companheiros, como Matheus Cunha e Bruno Guimarães, que ajudaram a transformar o setor ofensivo brasileiro. O crescimento de Vinícius na seleção não é um fenômeno isolado, mas o resultado de um processo de evolução coletiva. Sob a orientação de Carlo Ancelotti, o atacante encontrou uma posição que potencializou suas principais características, permitindo-lhe explorar mais o espaço e atacar a profundidade. Essa mudança de estratégia não apenas o favoreceu, mas também revitalizou o ataque da seleção brasileira, que parecia perdido em momentos anteriores. A comparação com outros grandes nomes da história do futebol brasileiro, que marcaram em todos os jogos da fase de grupos, faz com que a trajetória de Vinícius ganhe ainda mais importância e simbolismo. À medida que o Brasil avança para as fases eliminatórias, a confiança gerada por Vinícius é palpável. Com seu desempenho estelar, ele não apenas silenciou as críticas, mas também se tornou um líder técnico da equipe em busca do hexacampeonato. A transformação do jogador em um ícone da seleção é digna de nota e promete influenciar diretamente o desempenho do Brasil nos próximos desafios. A pergunta que fica no ar é: até onde Vinícius Júnior e a seleção brasileira conseguirão chegar neste torneio? O mata-mata se aproxima, e a expectativa é alta para ver se o atacante poderá manter esse nível de jogo e levar o Brasil à glória. O desempenho de Vinícius Júnior na Copa do Mundo promete ter repercussões significativas tanto na seleção brasileira quanto em seu clube europeu. A confiança adquirida pelo atacante pode ser um divisor de águas, não apenas para a continuidade da competição, mas também para sua trajetória em um dos principais clubes do continente. Com a visibilidade adquirida e a capacidade comprovada de decidir em momentos cruciais, clubes rivais certamente estarão de olho em suas performances. Além disso, o crescimento de Vinícius pode inspirar outros jovens talentos a se destacar, criando um ciclo virtuoso que fortalece a equipe e a liga onde atua. As reações ao desempenho de Vinícius foram amplamente positivas, tanto entre os torcedores quanto entre especialistas do futebol. Companheiros de equipe elogiaram sua evolução, destacando a importância de sua presença em campo para o equilíbrio da seleção. No mercado, o valor de Vinícius Júnior deve aumentar consideravelmente, atraindo a atenção de investidores e patrocinadores, que veem nele um ícone do futebol moderno. A combinação de talento e carisma do atacante também o coloca em uma posição privilegiada para se tornar um dos rostos do futebol brasileiro, tanto em campo quanto fora dele.
À medida que a seleção avança para a fase de mata-mata, as expectativas são altíssimas. Vinícius não apenas se tornou uma peça central do esquema de Ancelotti, mas também um símbolo de esperança para a torcida brasileira. Os próximos jogos serão cruciais, e a pressão para manter o nível de atuação será intensa. Cenários de grande tensão e emoção se desenham, com a possibilidade de Vinícius brilhar ainda mais. O que se espera agora é que o atacante mantenha essa trajetória ascendente, impulsionando o Brasil em direção ao hexacampeonato e, quem sabe, se consolidando como um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Com isso, a expectativa em torno do desempenho da seleção só aumenta e a próxima fase promete ser emocionante. Você já parou para pensar no impacto que a saída de Léo Pereira pode ter no Flamengo? Com sua habilidade e liderança em campo, será que o rubro-negro conseguirá encontrar um substituto à altura? Fique ligado, porque a despedida desse jogador pode mudar completamente a dinâmica do nosso time e deixar uma lacuna difícil de preencher. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. Recentemente, o mundo do futebol foi abalado com a notícia da saída de Léo Pereira do Flamengo, um dos clubes mais icônicos do Brasil. A decisão do zagueiro, que se destacou por sua garra e habilidade em campo, foi recebida com uma mistura de surpresa e tristeza por parte dos torcedores, que acompanhavam de perto sua trajetória no clube. Léo, que chegou ao Flamengo em 2020, rapidamente se tornou uma peça fundamental na defesa, contribuindo não apenas com desarmes e cortes precisos, mas também com gols importantes em momentos decisivos. Sua saída representa não apenas a perda de um jogador talentoso, mas também o fim de um ciclo que trouxe muitas alegrias à nação rubro-negra. A trajetória de Léo Pereira no Flamengo foi marcada por altos e baixos, mas, sem dúvida, sua dedicação e comprometimento com a camisa do clube sempre foram inquestionáveis. Desde o início, ele enfrentou desafios, como a adaptação a um dos maiores clubes do país e a pressão que vem com essa responsabilidade. No entanto, sua resiliência e trabalho árduo o ajudaram a conquistar a confiança da torcida e da comissão técnica. Léo se destacou em competições nacionais e internacionais, sendo crucial em partidas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, onde sua atuação sólida na zaga foi fundamental para o sucesso da equipe. A despedida do atleta traz um sentimento de nostalgia, lembrando momentos marcantes que ficarão gravados na memória dos torcedores. Com o anúncio da sua saída, surgem especulações sobre seu futuro. O mercado da bola é sempre agitado, e diversos clubes estão de olho em jogadores que se destacam em grandes cenários, como foi o caso de Léo Pereira no Flamengo. A possibilidade de uma transferência para o exterior ou até mesmo para um rival local gera expectativas e discussões entre os fãs. Afinal, a habilidade e a experiência acumulada ao longo de sua passagem pelo Flamengo fazem dele um nome atrativo para diversas equipes. As redes sociais se tornaram palco de debates fervorosos, com torcedores expressando seu apreço pelo jogador e desejando sucesso em sua nova jornada, independentemente do destino que escolher. Por fim, a saída de Léo Pereira é um lembrete do caráter efêmero das carreiras no futebol, onde os laços se formam e se desfazem em um piscar de olhos. Ele deixa o Flamengo não apenas como um jogador que fez história, mas também como um exemplo de profissionalismo e paixão pelo esporte. A torcida rubro-negra certamente sentirá sua falta, mas também espera que ele leve consigo as lições aprendidas e as memórias construídas em uma das fases mais importantes de sua carreira. Assim, enquanto Léo Pereira se prepara para novos desafios, o Flamengo seguirá em frente, buscando novas oportunidades e talentos que possam preencher o vazio deixado pelo zagueiro, sempre em busca de mais conquistas e glórias. A ausência desse jogador no clube representa uma perda que transcende suas habilidades técnicas em campo, trata-se de um impacto que reverbera em diversas esferas da equipe e da torcida. Sua presença sempre foi um pilar fundamental, não apenas pela qualidade indiscutível em suas jogadas, mas também pela capacidade de inspirar seus companheiros. A energia que ele trazia era contagiante, capaz de elevar o moral do time durante os momentos mais críticos da partida. Sem ele, a equipe não apenas perde um talento ímpar, mas também uma fonte incessante de motivação e confiança, fatores essenciais para o desempenho em um campeonato tão competitivo.
Ademais, o jogador em questão era uma referência tática, alguém que sabia como se posicionar e como se adaptar às diferentes situações que o jogo impunha. Sua visão de jogo e inteligência estratégica estabeleciam um padrão que os outros jogadores seguiam, moldando a dinâmica do time em campo. A falta dessa liderança natural pode criar um vácuo que, embora possa ser preenchido temporariamente por outros atletas, dificilmente conseguirá replicar a profundidade de sua compreensão do jogo. Esse aspecto é crucial, pois, em um ambiente onde cada jogada pode ser decisiva, ter um jogador que antecipa as movimentações adversárias e sabe como contrabalançar isso é uma vantagem que será sentida ao longo de toda a temporada. Além disso, suas interações com a torcida sempre foram um espetáculo à parte. Ele não era apenas um jogador, mas uma figura carismática que criava laços com os fãs, alimentando uma relação de cumplicidade e apoio mútuo. As celebrações de seus gols, os gestos de agradecimento e os momentos de empatia com os torcedores tornaram-se parte da identidade do clube. A ausência dele pode gerar um sentimento de desamparo entre os aficionados, que viam nele não só um atleta, mas um símbolo de esperança e resiliência. Essa conexão emocional é difícil de substituir, e a falta desse-lo pode impactar a atmosfera no estádio, refletindo em um clima menos vibrante nas partidas. Por fim, a saída desse jogador pode provocar um efeito dominó que atinge a estrutura do clube como um todo. A necessidade de recrutar um substituto à altura pode gerar um estresse financeiro e logístico considerável, além de expor a fragilidade de um elenco que se acostumou a depender de suas jogadas decisivas. O clube pode se ver obrigado a alterar seu planejamento a longo prazo, o que, somado à pressão da torcida e da mídia, pode criar um ambiente de incertezas. A busca por um novo ícone que consiga preencher o vazio deixado por ele não será uma tarefa simples, e as consequências dessa transição podem ser sentidas por temporadas a fio, moldando o futuro do time de maneiras que ainda não conseguimos prever. Os torcedores do clube, apaixonados e dedicados, vivem uma relação de amor e intensidade com sua equipe. Para eles, cada jogo é mais do que uma simples partida, é uma celebração da identidade, uma manifestação de sentimentos que vão além do campo. A opinião dos torcedores muitas vezes reflete a história do clube, suas vitórias e derrotas, e a forma como a equipe se apresenta diante dos desafios. Eles se veem como parte de uma grande família, unida não apenas pela paixão pelo futebol, mas também pelos valores que o clube representa. As conversas em torno do time tomam conta das rodas de amigos, das reuniões familiares e, claro, das redes sociais, onde cada um tenta expressar sua visão sobre os rumos que a equipe deve tomar. Muitos torcedores acreditam que a diretoria precisa ouvir mais a voz da torcida, que está sempre atenta às nuances do que acontece dentro e fora de campo. Para eles, a conexão entre os dirigentes e os fãs é fundamental para o sucesso do clube, pois quem está na arquibancada sente as emoções à flor da pele e muitas vezes percebe detalhes que passam despercebidos por quem está no comando. A expectativa em relação a contratações, renovações de contrato e estratégias de jogo é um tema recorrente nas discussões. Alguns torcedores se mostram mais otimistas, acreditando que a diretoria está no caminho certo e que as decisões tomadas são baseadas em análises criteriosas, enquanto outros, mais céticos, levantam críticas sobre a falta de investimentos em áreas que consideram essenciais para o crescimento da equipe. Ainda há aqueles que se destacam como vozes mais radicais, clamando por mudanças drásticas, seja na comissão técnica, seja na filosofia de jogo. Para esses torcedores, a insatisfação com resultados insatisfatórios é um combustível que os leva a exigir uma postura mais agressiva da diretoria. Eles se organizam em grupos, promovem protestos pacíficos e buscam meios de chamar a atenção para suas reivindicações. Essa união, por mais que possa gerar descontentamento, também demonstra a força do amor que sentem pelo clube. Eles acreditam que, se suas opiniões forem levadas em conta, o clube poderá alcançar novos patamares, conquistando títulos e consolidando-se como uma potência no cenário nacional e internacional. Por fim, é inegável que a voz da torcida é uma força motriz e, ao mesmo tempo, um termômetro que mede a saúde emocional de um clube. As reações nas arquibancadas, os gritos de incentivo ou as vaias, revelam muito sobre o que está acontecendo internamente. Para muitos, a experiência de torcer é uma montanha-russa de emoções, onde a alegria das vitórias é acompanhada pelo sofrimento das derrotas.
Esse sentimento compartilhado é o que mantém a chama acesa e a esperança viva, mesmo diante das adversidades. A opinião dos torcedores, portanto, não deve ser subestimada, pois é ela que molda a narrativa do clube, em última análise, ajuda a construir sua história. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.